Não meta os pés pelas mãos e nem coloque a carroça na frente dos bois. Este é um dos assuntos que encontramos no Devocional 2024 de hoje. Além de beber é pecado? E algumas mulheres não vão gostar de ouvir isso, que vamos trazer aqui para você hoje, neste Devocional. Estamos no livro de Provérbios, no capítulo 19, até o versículo 21. E se você está conosco, acompanhando desde o início, estamos de Gênesis a Apocalipse neste ano. Que jornada maravilhosa, não é verdade? No capítulo 19, no versículo 2, que me chamou a atenção, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Um erro muito comum que todos cometemos é não pensar antes de agir e se precipitar nas nossas decisões. Deus nos ensina que devemos raciocinar, devemos agir com racionalidade. Assim, nós vamos errar menos no nosso proceder e também nas nossas decisões. Isso é sábio. No versículo 3, ele diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Sabe que isso é muito comum, né? Entre as pessoas. Elas fazem o que dá na telha, o que dá na cabeça. Mas depois, quando vem a rebordose, quando vem a colheita, aí elas culpam a Deus, elas jogam para cima de terceiros, sempre buscando se isentar das suas responsabilidades. Quantas vezes que nos equivocamos ou nos equivocamos, nos esquivando das nossas responsabilidades e culpas. Essa é a natureza humana. Talvez você diga assim: poxa, por que nós fazemos isso? Porque isso é a natureza adâmica. Desde lá do Jardim do Éden, isso acontecia. Eva jogou a culpa na serpente. Adão jogou a culpa em Eva. E até mesmo em Deus, dizendo que foi a mulher que o Senhor me deu. E quando agimos assim, estamos tentando evitar as consequências do nosso próprio comportamento imprudente. É isso que este versículo aqui está mencionando. Por isso que nós precisamos viver e andar no Espírito, ou seja, atentos em nossas atitudes, comportamentos, decisões, porque as consequências destas atitudes, comportamentos e decisões virão. No versículo 13 está escrito assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. É muito interessante isso, porque o filho insensato é a desgraça do pai por não ter seguido o exemplo de seu pai. Já a esposa, que aqui se refere nesta palavra, contenciosa, é um gotejar contínuo. Você já se deparou estando em um ambiente e aquele barulho daquela gota pingando sem parar? É algo muito irritante. E o que significa esse gotejar contínuo? Essa atitude de contenção desta esposa? É querer impor a sua vontade e o seu jeito, em vez de conquistar o seu marido com sabedoria e amor. Hoje em dia, no mundo feminista que temos vivido, isso é muito comum.
E por isso que cada vez mais, infelizmente, temos visto mulheres só, abandonadas e algumas sem encontrar alguém que queira se comprometer com elas. É muito triste uma situação como essa. No versículo 14 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Veja que interessante. No versículo anterior, ele fala sobre a mulher, a esposa que é contenciosa, né? Aquela que age querendo impor a sua vontade. Já nesse versículo agora, ele já fala da esposa que vem dele. Tudo que são dos pais pode ser herdado pelos filhos, quando se refere a esse versículo, né? Mas encontrar uma esposa não é herança. Ninguém herda uma esposa, porque uma esposa sábia, ela vem de Deus. Então, é preciso estar em aliança com Deus, estar em comunhão com Deus, para que você que está solteiro, então seja conduzido até esta bênção que vem de Deus. No versículo 18, e eu quero muito a sua atenção com respeito a ele, que diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Muito forte, né? Todos nós, quando viemos ao mundo, viemos com a natureza de fazer o que é errado. Isso é da essência humana. Essa é a nossa natureza. Os pais, eles devem, com amor, firmeza, instruir os seus filhos no caminho da sabedoria, da responsabilidade, da justiça. E a orientação dada em casa, ela determina o curso a ser seguido durante a vida. Você pode ter a confirmação do que estou falando no capítulo 22, no versículo 6 aqui de Provérbios. Não significa, obviamente, que os pais obedientes a Deus não terão filhos desobedientes, até porque cada cabeça é a sua sentença, não é verdade? Mas, com certeza, uma atitude desta, de pais que agem com disciplina sobre os seus filhos, exerce um impacto duradouro sobre eles. No capítulo 20, no versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Você pode observar que em nenhum momento aqui ele fala sobre a pessoa não poder ou ser proibido do vinho ou beber ou coisa parecida. Ele fala sobre a pessoa ser vencida pela bebida, vencida pelo álcool. Ser vencido pelo vinho ou bebidas fortes é tornar-se dependentes deles. Não embriagar-se é uma ordem divina a todas as pessoas. Nenhum cristão absolutamente pode, deve se embriagar. Assim, nós evitamos as desgraças causadas pelo alcoolismo. Esta é a orientação que nós encontramos. No versículo 13, ele diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os lábios e te fartarás do teu próprio pão. Amar o sono é ser entregue à preguiça e indolência. Esse tipo de comportamento, cedo ou tarde,
vai te conduzir ao fracasso. Esteja atento a isso. No versículo 19, ele diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. O mexeriqueiro é a pessoa que fala demais. O mexeriqueiro é o fofoqueiro. E você tem que se afastar de quem fala demais. Essas pessoas não são confiáveis. E se por acaso for você, então decida refrear a sua língua, porque ela pode estar cavando a sua própria cova. No versículo 27 e lá no capítulo 21, no versículo 4, ele fala sobre lâmpada. Eu quero ler para você esses dois versículos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Aí lá no versículo 4 ele diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. A mente humana é a lâmpada do Senhor, no que se diz respeito à consciência. Ela nos traz uma autoanálise, faz com que a gente se analise, reflita sobre o que estamos fazendo de certo e errado. Já a lâmpada dos perversos se refere a uma mente dominada pelo orgulho e altivez. Renda sua mente a Deus, para que a lâmpada dele esteja acesa. No versículo 5 do capítulo 21, ele diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Muito forte isso. A questão não é quanto tempo se leva, por exemplo, para exercer uma tarefa, mas quanto tempo se investiu no preparo e no planejamento. Quem é perito trabalha depressa. Você pode ver isso no capítulo 22, no versículo 29 de Provérbios. No original, a palavra perito significa rápido. Essa advertência, quando fala sobre a pessoa agir de uma forma excessiva, com pressa, ele está falando sobre precipitação em assumir contratos e empreendimentos sem preparo adequado, sabe? Quando a pessoa ela se lança em algo que ela não tem condições de prosseguir naquilo, a pessoa sábia faz planos cuidadosos antes de construir, investir, alugar, emprestar ou se lançar em outros negócios. E para terminar, o capítulo 21, no versículo 9 e 19, ele fala novamente: melhor é morar num canto do eirado do que junto a uma mulher rixosa da mesma casa. E no versículo 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Lembrando que essas orientações de Provérbios, na sua grande maioria, eram para jovens. Portanto, eles ainda não haviam se comprometido em um relacionamento. Por isso a orientação sobre esposas rixosas e implicantes. Uma mulher briguenta pode gerar muitos problemas. Mas também isso se estende à orientação às jovens se serem cautelosas em escolher um marido que não seja abusivo, preguiçoso, financeiramente irresponsável ou inclinado a hábitos destrutíveis. Muito importante você atentar para esses detalhes. E são muitos outros ensinamentos que extraímos destes capítulos 19, 20 e 21, que se você mergulhar e atentar, você vai ver Deus falando com você profundamente. Amanhã estaremos de volta com você. Pegue esse link, coloque nos seus stories e envie os seus contatos. Você é especial para Deus. Até amanhã.